E eu já quero começar fazendo uma pergunta e eu queria que de fato você respondesse aí nos comentários. Você acredita que o Bitcoin já bateu o fundo? Para você, já batemos fundo? Sim ou não? É simples. Se você acredita sim, se você acredita que não, não. Né? Se você acredita que não, você até pode dizer aí qual valor nós poderíamos chegar dentro desse bear market, tá? Tem gente acreditando em 10, tem gente acreditando em 14, tem gente acreditando em vários valores. Eu queria saber de verdade qual é a sua opinião. Tem gente que acredita que o Bitcoin vai a zero e tá tudo certo. Mas vamos entender alguns pontos muito importantes que nós precisamos começar a considerar, tá? Dentro do mercado. Primeira coisa que nós vamos começar analisando foi a imagem que eu compartilhei na última análise sobre essa questão de definição de fundo do mercado para o Bitcoin e eu quero compartilhar ela aqui novamente. Bom, deixa eu até tirar a minha imagem daqui. Entenda essa imagem aqui, ela nos mostra o preço do Bitcoin, que é essa linha preta, com também o percentual de BTCs do supply que ficou inativo por mais de um ano, ou seja, aquele Bitcoinzinho que está dentro de uma carteira sem ser mexido há mais de um ano, tá? Ele está sendo aqui mostrado por essa linha laranja, tá? Entenda isso. O que é que nós precisamos entender? Primeiro ponto, e já para esclarecer isso, tá? Primeiro ponto para você entender é que não quer dizer necessariamente que essa linha laranja ela vai definir o ciclo de mercado. Ela é apenas um axioma que nós precisamos considerar, beleza? Então, continuando. Vejamos o seguinte, lá em 2014, nós temos a linha laranja cruzando a linha preta e a linha laranja indo para baixo. Sempre que acontece esse cruzamento da linha laranja abaixo da preta, nós enxergamos um topo dentro de um período de 4 meses. Entre 1 a 4 meses depois desse cruzamento. Acontece o cruzamento aqui, né? E pouco tempo depois, lá em 2014, nós batemos o nosso topo histórico com o BTC chegando bem próximo de $1.000, tá? E aí o que é que acontece? Tempo passa, realização de mercado. Olha só o que acontece. Cruzamento, né, da linha laranja com a linha preta, nesse caso, os bitcoins que estão inativos por mais de um ano, superando a ação do preço, e quando acontece isso, acontece em dezembro de 2015, em janeiro de 2016, nós batemos o fundo do mercado, justamente entre o período de 1 a 4 meses depois. E olha só o que acontece, né? Linha novamente laranja, cruza preta, para baixo em agosto, em dezembro, dentro do período, né, de 1 a 4 meses, agosto até dezembro, chegamos então ao topo histórico de 2017. E mais uma vez nós vemos um novo cruzamento e agora perceba, aqui nós tivemos dois cruzamentos que não foram tão relevantes. Contudo, o cruzamento de março de 2020 nos fez enxergar ali um novo topo histórico que a gente realiza e vai até então o nosso último grande topo histórico. E aí perceba que agora há pouco, em abril de 2022, o supply inativo por mais de um ano acabou cruzando a linha. Né? Ou seja, esse cruzamento nos faz entender que dentro do período de 4 meses, abril, nesse caso, maio, junho, ou seja, nosso maior fundo foi dia 18 de junho, fez a gente chegar neste determinado fundo que nós estamos enxergando agora. Isso quer dizer que esse gráfico vai determinar que nós chegamos ao fundo máximo? Gente, entenda. Esse padrão aqui, ele nos mostra um comportamento importante do Bitcoin que faz a gente entender que toda vez que existe esse cruzamento, nós acabamos dentro de um período de 4 meses, no máximo, depois desse cruzamento, definindo o fundo do mercado. Ou depois do cruzamento, no caso da linha laranja para cima, a gente acaba definindo 4 meses, no máximo, o topo do mercado. E a gente, pouco mais de 2 meses depois, batemos o fundo do mercado, até então, que é os 17.500. Quer dizer que o Bitcoin pode não mais cair? Não quer dizer isso.
é apenas um indicador que nos mostra que poderíamos ter batido o fundo do mercado. Um outro ponto que nós precisamos observar também é esse aqui. Bom, olha só, isso aqui é o total de bitcoins que saíram, que foram movimentados dentro de 2, 3 anos. Aliás, deixa eu atualizar. Bitcoins que estavam parados por 2, 3 anos que acabaram sendo movimentados. Nós tivemos uma movimentação de aproximadamente, foram quase 12 mil com mais 8, 16. Basicamente tivemos uma movimentação de quase 30 mil bitcoins que estavam adormecidos por um tempo de aproximadamente de 2 a 3 anos parados, tá? Olha só, aqui 2 a 3 anos parados, nós tivemos uma movimentação muito forte de aproximadamente aí quase 30 mil bitcoins sendo mexidos dentro do mesmo dia. Isso nos chama a atenção para quê? Bom, ou tem alguma baleia, possivelmente se preparando para despejo, ou tem alguma baleia, o que nesse caso é um indicador contrário ao que a gente acabou de falar, porque um Bitcoin é adormecido por muito tempo. 2, 3 anos, essa baleia está no lucro mesmo no valor atual. Então, por exemplo, poderemos ter algum institucional se preparando para despejar Bitcoin a preço de marcação de mercado nos valores que nós encontramos atualmente, nessa faixa de 20 a 21 mil dólares. E se isso acontecer, poderemos ver um novo cenário mais baixista. E eu vou falar sobre essa questão de cenários mais baixistas um pouco mais para frente. Um outro ponto que nós precisamos também observar são as movimentações entre corretoras. E aí eu quero começar apresentando a movimentação de dentro da Coinbase. Olha só isso aqui, turma. Movimentações da Coinbase. Deixa eu tirar a minha cara feia daqui. Olha só as movimentações da Coinbase. Isso aqui, essa linha preta aqui, a ação do preço do Bitcoin. A linha azul, ela nos mostra o flow, tá? As movimentações de entrada e saída de Bitcoins dentro da Coinbase. E olha só o que nós estamos enxergando basicamente aqui nos últimos meses, tá? da Coinbase, um movimento de saída de muitos Bitcoins. Especificamente, agora há pouco tivemos quase 50 mil Bitcoins saindo de uma única vez de dentro da Coinbase. Por que isso me chama a atenção? Porque, primeiro, essa linha laranja aqui, essa linha laranjazinha aqui, ela mostra as reservas de Bitcoin da Coinbase. E perceba como essas reservas estão caindo. Muita gente vai dizer assim, mas quando está saindo da corretora, é bom porque as pessoas estão guardando seus Bitcoins em carteira, e guardando o Bitcoin dentro da carteira quer dizer que elas não pretendem vender. Alto lá. Muito cuidado com essa projeção também, porque a Coinbase está passando por alguns marcos regulatórios. Ela acabou, basicamente, extinguiu ali o seu Coinbase Pro, que tinha ali uma série de APIs que permitiam uma certa integração, que dava a possibilidade de melhores negociações para principalmente institucionais. E estamos vendo muitos institucionais saindo diretamente da Coinbase para outras corretoras. O que nos faz entender que, as pessoas estão tirando o Bitcoin de dentro da Coinbase. Mas será que estão levando para dentro das corretoras? Porque se estiver levando para dentro das suas carteiras, beleza, estão armazenando seus Bitcoins. E isso poderia gerar uma demanda mais forte pelo ativo. E claro, se nós temos um estoque menor em oferta, o preço naturalmente sobe. Só que aí a gente precisa trazer uma outra imagem aqui para vocês, que é essa daqui, tá? Que é o da Binance. O da Binance, olha só, a linha laranja, ela mostra o estoque da Binance saindo de maio de 2020, de um estoque de pouco mais de 180 mil BTCs, de 160 mil Bitcoins, e chegando a uma máxima de aproximadamente 640 mil Bitcoins armazenados dentro da corretora. E apesar dos movimentos recentes, nós estamos vendo dentro da Binance muito mais entrada de Bitcoin do que saída, que é justamente o contrário, nesse caso, da Coinbase. Então, nós estamos vendo um movimento de muita gente tirando Bitcoin de uma corretora e levando para outra.
Ou seja, não quer dizer que essas pessoas estão necessariamente armazenando seus bitcoins, o que também pode sugerir um possível despejo a preço de marcação de mercado. Ou seja, se tiver um despejo a preço de marcação de mercado, muitos ativos sendo jogados ao mesmo tempo para venda, o que é que acontece? O preço naturalmente tem uma tendência a cair. E por fim, né, uma outra observação que nós precisamos trazer aqui, né, é o da Bitfinex. Olha só o saldo da Bitfinex, tá? Ele teve algumas oscilações ali entre janeiro de 2020 a maio de 2020, mas depois começa a crescer e chega a um saldo de mais de 280 mil bitcoins dentro dessa corretora especificamente. E por que nós precisamos observar a Bitfinex especificamente? A Bitfinex basicamente é a corretora das baleias para operar em mercados derivativos ou em mercados futuros. Baleias operam diretamente com o próprio Bitcoin em mercados futuros, alavancadas, e aí o que é que acontece? Mandam o saldo para a Bitfinex. Então, o saldo crescendo dentro da Binance e dentro da Bitfinex me faz entender que, apesar daquele indicador que eu mostrei no começo, da linha preta com a laranja, está indicando que definimos o fundo, ainda temos a possibilidade de vermos fortes despejos por parte das baleias dentro do mercado, o que nos leva a uma observação ainda mais importante. Tá? Se você está entendendo aí até agora a nossa perspectiva, deixa o likezinho aí pra gente saber como é que tá a nossa didática, tá? Mas vamos entender aqui algumas coisas sobre o Bitcoin neste exato momento. E para isso, eu vou até pegar o Bitcoin direto no padrão com dólar dentro dos dados da própria Coinbase. Bom, vamos aqui a observar uma coisa. Você sabe que nos últimos meses nós tivemos aí algumas oscilações muito fortes. Esse movimento que nós fazemos de quebra do mercado aqui, tá? De maio para junho, isso aqui você agradece a Terra Luna. Terra Luna quebrou, jogou o mercado para baixo, muito para baixo, né? Saímos ali do patamar de aproximadamente 37 mil dólares e fomos bater então uma região média ali de 29, 28 a 30 mil dólares. Tudo isso graças à nossa querida Terra Luna. Logo depois, nós vimos a crise se agravando, principalmente quando o Federal Reserve disse: nós vamos precisar aumentar muito a taxa de juros para conter a inflação. E nós não vamos parar até que a inflação seja contida. A inflação está em torno hoje de 8%, né? E o objetivo deles é levar ela para 2%. Então, eles ainda não têm nenhuma perspectiva de controle da inflação. E olha só o que é que acontece. Só que coisas que aconteceram logo depois disso. Continuou o aumento das taxas de juros pelos meses consecutivos. Tivemos aumento agora em agosto, setembro e agora também em outubro em novembro tivemos também aumento das taxas de juros. Outra coisa que nós precisamos observar é que os índices econômicos na Europa estão péssimos. Um outro ponto a observar, a ameaça nuclear e toda a questão de Rússia versus Ucrânia, ou Rússia versus mundo, e o pior, crise na China. Esses indicadores, eles deveriam nos mostrar que, desde essa região, deveríamos ter continuado uma queda ainda mais acentuada. Só que até o momento, conseguimos criar dentro do mercado um patamar de prender o preço muito bem dentro dessa região. Mas espera aí. Se dentro do SP500, quando a gente olha para o SP500, o SP500 continua caindo, né? E caindo em uma até desproporção ao que tínhamos em termos de proporção anterior para com o Bitcoin. Nós estamos vendo o índice do dólar, que mostra, né, o DXY, que é uma cesta de várias moedas, né, que mostra a força do dólar em relação a outras moedas, continuar a sua subida. E isso durante um certo tempo. Olha só o índice do dólar, tá? Já vem há um certo tempo crescente. E quando a gente considera aqui, ó, de junho para frente, quando a gente bate aquelas mínimas, o índice do dólar continua a subir relativamente forte. E o que é que acontece? O mercado ainda não foi tão abaixo disso. Então, será que de fato vamos mergulhar em fundos mais baixos? Gente, não dá para dizer até onde nós vamos cair. O que eu particularmente acredito é que se a gente tiver de cair, provavelmente não devemos cair a proporções
absurdas, a proporções nababescas, como por exemplo, nós vimos essa queda aqui dos 48 mil até batermos o nosso fundo majoritário, que chega a uma realização de pouco mais de 65%, né? Então, não acredito que, por exemplo, hoje a gente perderia 50% do valor total de mercado, 50% total do valor do Bitcoin para chegarmos nos 10 mil dólares. Eu, particularmente, não consigo enxergar isso. Até porque, quando a gente abre aqui pela perspectiva do semanal, a gente consegue entender alguns pontos, tá, de proteção do Bitcoin, até muito melhor, tá? Para que a gente pudesse realmente alcançar lá essas áreas que são cogitadas aí próximo dos, então, 10 mil dólares, tá? Temos aí essa defesa do BTC nessa região aqui. Um outro ponto que nós poderíamos chegar é justamente aqui abaixo, próximo dos 15 a, quem sabe, até 13.500 dólares seria um outro ponto, tá? Aliás, essa projeção aqui, a gente até pode fazer com uma correlação do cenário de topo histórico anterior, que seria por aqui, ó. Essa região aqui também tem uma tendência a defender o preço do Bitcoin muito bem, que seria ali até um patamar de 13.300 dólares. Só que, para que isso possa acontecer, eu particularmente acredito que precisaremos ver uma coisa muito mais drástica acontecendo com o mercado como um todo, né? E nessa semana, agora, primeira semana de novembro, o que foi que nós vimos? Reunião do Federal Reserve, o presidente, o Jerome Powell, ele basicamente dizendo, não sei mais o que fazer para conter a inflação, a gente vai precisar continuar subindo os juros. O mercado deu uma oscilada, mas o Bitcoin respondeu positivamente no final de semana. Isso depois que saíram os dados de emprego dos Estados Unidos, mostrando muita criação de vaga de emprego. E nesse caso, a criação de vaga de emprego acaba sendo ruim, porque dá mais espaço para o Fed aumentar os juros. Então, será que de fato vamos mergulhar a fundos mais baixos? Eu começo a entender que 14 mil, a região entre 13.500 a 15.500 dólares vai ser uma resistência fortíssima para o BTC se a gente acontecer de mergulhar lá, e provavelmente a gente vai ter muita dificuldade para superar os nossos patamares atuais, né, que é ali entre 18.800 a 19 mil dólares, 18.500, talvez 17.500. Provavelmente teremos muita dificuldade para superar essa região, superar no caso para baixo. Então muita gente fica fazendo a cogitação de que o mercado vai desabar, vai derreter, e possivelmente a gente já tem alguns indicadores que estamos entrando na melhor fase, que é a fase de acumulação, tá? Então fica a nossa análise aí sobre o Bitcoin. Eu queria também, de coração, saber quais são as suas perspectivas através dos comentários. De coração, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, e agora eu vou te fazer um convite muito importante. Lá no nosso canal do Telegram, a gente vai fazer a jornada do milhão dentro da Web3, onde o nosso maior objetivo vai ser montar uma carteira focada em longo prazo, somente com ativos ligados à estrutura de Web3. Todas as informações sobre esse projeto a gente vai disponibilizar lá no nosso canal do Telegram. Então, se quiser participar, mais uma vez, o link está fixado aqui na descrição ou através do QR Code. Fica também o convite para que você siga a gente nas nossas redes sociais, onde você procurar @FelipeRochaTV, você vai acabar nos achando. Inclusive, no nosso Instagram, a gente abre uma caixinha de pergunta todos os dias para tirar suas possíveis dúvidas. Que Papai do Céu te abençoe demais, tamo junto, é só o começo, é claro. Até o nosso próximo conteúdo.